Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia comigo. Livro do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Estou com a versão NVT. Diz assim a palavra de Deus: E quando Jesus desceu do monte, grandes multidão o seguiam. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou diante dele e disse: Se quiseres, pode me deixar limpo. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Quem pode dizer amém? A meditar diante da Bíblia Sagrada, a gente vai se deparar aqui no capítulo de número 8. Jesus ele desce do monte e cura um leproso. O interessante, meus amados irmãos, que o homem, quando ele era constatado leproso, de forma imediata, ele é tirado da família, ele é tirado da sociedade e ele é levado a um lugar chamado Vale dos Leprosos. Observamos no livro de Levítico, capítulo de número 13, se não me falha a memória, que quando surgia uma mancha branca no corpo, o sacerdote ele tinha por atribuição fazer o diagnóstico. Pois se ele observasse, meus amados irmãos, que aquilo poderia ser princípio de lepra, ele pegava uma agulha, furava naquele local, se não sentisse dor, aleluia, ele mandava para casa passar 7 dias. Após esse período, o homem voltava novamente e repetia-se o teste. Se aquele momento fosse constatado diante, aleluia, do conselho, da sociedade, aquele homem agora era constatado impuro e naquele mesmo momento era levado até o Vale dos Leprosos, sem se despedir da família, sem se despedir dos amigos e sem se despedir da sociedade. E agora esperar o último dia da sua vida. Eu imagino agora aquele homem sendo retirado, aquele homem sendo tirado e levado até o vale, aleluia, um lugar de tristeza, um lugar onde não existe mais esperança. Mas quando a gente começa a ler o capítulo de número 5, capítulo de número 6 e capítulo de número 7, a gente vê Jesus pregando o maior sermão, que é chamado do Sermão do Monte. O que me chama a atenção é que Jesus prega, aleluia, 3 capítulos. E a gente não vê em nenhum momento alguém glorificando. A gente não vê em nenhum momento, aleluia, o texto não mostra alguém, aleluia, exaltando a Jesus pelas palavras que ele estava transmitindo. Jesus termina agora o sermão no capítulo de número 7. E o livro de Mateus vai contar que ele começa agora a descer, aleluia, do monte. Eu já falei em outra oportunidade que quando se falava em cima do monte, o vento era propício a levar informação para quem estava, aleluia, embaixo. E embaixo do monte estava um lugar chamado Vale dos Leprosos. O que me chama a atenção é que eu imagino quando Jesus começa a falar: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Eu imagino aquele homem lá, sem despedir da família, sem se despedir, aleluia, dos amigos, pensando que iria ficar ali até o último dia da sua vida. Mas de repente o vento leva a voz de Jesus até o Vale dos Leprosos. E ele escuta: bem-aventurados os que choram.
porque eles serão consolados. Jesus, quando desce do monte, aquele homem, quando avista Jesus, ele se prostra. E ele diz: Senhor, se quiseres, torna-me limpo. Jesus naquele momento olha para aquele homem e fala: eu quero seja curado. Sabe que Deus está falando conosco nesta noite? No culto do monte, meus amados irmãos, tem louvor bonito. No culto do monte as pessoas, aleluia, se arrumam para poder cultuar. Mas no culto do vale é diferente, aleluia. No culto do vale tem tristeza, tem dificuldade. No culto do vale tem pessoas chorando. Jesus me trouxe aqui para poder te dizer: é tempo de descer do culto do monte e ir até o culto do vale. No culto do vale tem pessoas drogadas. No culto do vale tem pessoas desviadas, precisando de uma palavra. E ele diz para nós nesta noite: é necessário descer, aleluia. É necessário, aleluia, sair do culto do monte, ir para as ruas, ir para os becos, ir para as vielas, aleluia, ir para a Cracolândia, comunidade, porque lá no culto do vale, oh glória a Jesus, vai ter gente que vai se prostrar e dizer: eu quero, aleluia, ser limpo, se quiseres, aleluia. E Deus vai se utilizar de você, aleluia, para estender a mão e dizer: eu quero, seja limpo, seja limpo, seja limpo, seja limpo, seja limpo, seja limpo.